Separei os dois melhores jogos de hoje, que são Barcelona e Borussia Dortmund e PSG e Aston Villa, para a gente analisar as odds desses dois jogos aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por esse Barcelona e Borussia. Lembrando, esses dois jogos são válidos pelas quartas de final da Champions. Ontem eu trouxe analisando as linhas do jogo do Bayern contra a Inter e do Arsenal contra o Real Madrid. Depois de analisar esses dois jogos de hoje, eu mostro as resolvidas de ontem e as que eu montei para hoje também, beleza? Então vamos começar olhando primeiro as odds de resultado. Para o Barcelona vencer tá pagando 1,28, o empate odd 6 e a vitória do Borussia odd 8,50. Cara, é uma odd muito esmagada do Barcelona, né? O Barcelona é sim melhor, o Barcelona tem melhores jogadores, é um time melhor treinado, tudo isso é verdade. Mas não acho que seja para desmerecer tanto assim o Borussia. Eu acho que tinha que pagar pelo menos ali 1,35, 1,40 pro Barcelona. 1,28 é de fato muito esmagada essa linha. Enfim, o Barcelona é favorito, mas não acho que seja para desmerecer tanto assim o Borussia, né? Vamos olhar primeiro as linhas de finalização. Lembrando esse critério mínimo de odd 2, né? A primeira que paga odd 2 olhando para chute no primeiro tempo, que é a odd que paga mais, né? Começa com o Ronald Araújo, não faz sentido, ele é zagueiro. O Pedri, ele é meio campista, né? Eu queria destacar as linhas que a gente analisar aqui no canal, eu vou usar só como bingo, tá bom? As minhas linhas simples, eu analiso todos os outros jogos, tá bom? E aí a gente vai separar sempre bingos aqui nos vídeos, tá bom? Uma linha mais fácil no bingo e uma variação que é em cima da mod bem maior, tá bom? É, Até o momento essa do Pedro é a melhor, o Marquinhos de Erra não deve jogar, o Balde é lateral, não faria sentido. Só olhando para jogo todo, que aí a do Balde vai pagar odd 2, aqui ó, odd 2,20. O De Jong também vira quase um zagueiro nesse time. Então assim, eu acho que as melhores linhas do Barcelona é um chute do Balde, um chute do De Jong e um chute no primeiro tempo pro Gavi. Pro Gavi não, pro Pedri. Tá bom? Pelas odds, essas são as melhores. Eu diria que dessas três linhas que eu citei, a melhor, cara, eu tô entre essa do De Jong e do Balde, por ser no jogo todo. O Pedro é um meio-campista de criação, pode chegar à frente, mas já tem três caras pra fazer isso, né? Que é o Yamal, o Rafinha e o Lewandowski. Cara, eu acho que essa é a linha do Balde, tá bom? Essa é a linha do Balde. Porque o De Jong é de fato um cara que é muito nessa criação inicial do Barcelona. Não é um cara que chega tanto à frente, por mais que seja um cara que muitas vezes faz esse meio de campo. Só que é um cara que é de uma construção bem inicial. É muito parecido com o que é o Ugarte no United. Lógico, o Barcelona é uma fase bem melhor. Mas o estilo de jogo de entrar no meio dos zagueiros, começar as jogadas, o Ugarte até finalizou contra o Manchester City. Mas é raro isso acontecer, tá bom? Mas de fato as melhores linhas aqui, olhando para o lado do Barcelona, que pagam pelo menos odd 2, é um chute no primeiro tempo para o Pedri e um chute no jogo para o Balde e para o De Jong, tá bom? E aí olhando o lado do Borussia agora, as linhas do Borussia vão pagar bem melhor, porque é uma odd que está muito extrapolada já para resultado, né? Então primeiro aqui para primeiro tempo é o Chukwuemeka, que é atacante, o Imecha, que é um meio-campista que chega bem à frente, o Brandt também, meio-campista que chega à frente. Aí o Ben Sebaini é lateral, não vale a pena. O Schlotterbeck é zagueiro, também não. O Ryerson é lateral. Aqui a gente pode olhar já para o jogo todo, né? A partir do Ryerson. Então, a partir do Ryerson aqui, ó. Aí o Antoine é zagueiro, o Henrique joga de zagueiro. Às vezes volante, mas vai depender do que pensar para o jogo. O Cabar e o Oscar também caras muito defensivos. Cara, o valor aqui no Borussia tá nesses caras do primeiro tempo. Principalmente o Chukwuemeka, o Imecha e o Brandt, tá bom? O cara que tem mais moral na equipe entre os três é o Brandt, tá há mais tempo também, mas o que é mais incisivo é o Chukwuemeka.
Acho que essa linha do Chukwuemeka, se o Borussia espetar algum contra-ataque, pode ser uma boa. Se ele começar, né? Enfim, eu acho que de finalização aqui, então, essa linha do Chukwuemeka, que o Brandt ele não finaliza tanto, por mais que seja um meio atacante, mas é um cara que é muito mais de dar assistências, dar passes, né? Então acho que essa linha do Chukwuemeka e um chute do Balde, que deve fazer esse corredor bastante pela esquerda, como o Rafinha, na teoria começa por esse lado esquerdo, mas vem muito pro meio, abre todo esse corredor pro Balde, né? Em compensação do outro lado, como já tem o Yamal que vai pro drible, o Koundé fica muito. Então o Balde tem essa liberdade para chegar à frente, pode ser uma boa. Então de finalização a gente vai usar até o momento um chute do Balde e um chute no primeiro tempo pro Chukwuemeka, que se começar não deve jogar o jogo todo também. Linha de gol, se um gol do Borussia pagar odd 2, eu vou, hein? Paga 1,53. E o Barcelona 1,04. Paga 1,36 para um gol no primeiro tempo. Tá muito esmagado essas linhas do Barcelona. Linha de cartão. No primeiro tempo do Barcelona vai pagar mais de odd 2, do Borussia não, né? Não acho que seja jogo para tantos cartões também não. Linha de faltas. Ó, tem o Balde pagando odd 2 pelo menos, só que eu... Cara, ontem eu peguei a linha de falta do Valverde, né? E eu falei, o Valverde podia jogar de lateral, tanto ele quanto o Camavinga. Acabou que o Alaba fez a lateral esquerda e o Camavinga jogou no meio. E o Valverde fez a lateral direita, porque o Lucas Vasquez não defende tão bem, né? E aí o Valverde não fez nenhuma falta, cara. Impressionante. Mas pelo ódio vale a pena, independente de jogar de volante ou lateral. Só que eu prefiro pegar a linha de falta de meio campista. Bom, então o Balde não. Tem o Inigo Martinez que é zagueiro. Que mais? O Pedri. Só que o Pedri não bate tanto, né? Mas é uma linha boa. Tá pagando muito, cara. 2,75. Eu vou usar a linha de falta do Pedri. Tá bom? Vou usar. E olhando o lado do Borussia, o Brandt é um meio campista. Só que é mais um meio atacante, né? Não sei se ele vai chegar tão firme nas jogadas. O Brandt eu não vou usar, não. Mas o Pedro eu vou usar, tá bom? Linha de desarme. Cara, que pague odd 2. O Lewandowski paga odd 3, né? Eu usei ele. Caraca, eu vacilei. Ah, não. A linha de gol do Lewandowski paga menos de odd 2, né? Aqui, ó. Aqui no meu bingo de fazer gol. Eu não usei o Lewandowski por isso. Eu usei o Rafinha, que o Rafinha paga odd 2,20. O Lewandowski paga só 1,72. Mas é uma ótima um gol do Lewandowski. Tá? Porque lei do ex ainda, né? Enfim, mas paga só 1,72. Então, de desarme aqui pro Borussia. Não... Aliás, eu tô olhando pro Barcelona ainda, né? O desarme do Lewandowski não, por ser atacante. No lado do Borussia, que paguei odd 2, tem o Guirassy. O Guirassy é atacante também, então o Guirassy também não. Beleza? Linha de chute a gol no primeiro tempo do Borussia deve pagar 1,35, será? 1,28. Beleza. É, nada demais. Gol no primeiro tempo deve pagar menos de 1,30. É 1,20. Então não. Tá, desse jogo daqui eu vou usar o seguinte. Eu vou usar uma falta do Pedri. Cadê o Pedri? Aqui, uma falta do Pedri, tá pagando 2,75. Vou usar um chute no primeiro tempo do Chukwuemeka e um chute no jogo todo do Balde. Todas essas linhas pagam ao menos odd 2 e eu vou utilizar elas, tá bom? Então, ó, vai ser um chute do Balde, um chute no primeiro tempo do Chukwuemeka e com a falta do Pedri vai passar de odd 10. Aí, ó, odd 12, tá bom? E aí agora a gente vai olhar o jogo do PSG. E lembrando, eu vou usar a variação disso daqui. Então, por exemplo, eu vou usar duas faltas do Pedro e dois chutes no primeiro tempo do Chukwuemeka e dois chutes do Balde ainda. Tá? E aí essa odd vai lá pra cima, vai passar de odd 100 com toda certeza. Ainda mais juntando com esse daqui. E aí olhando primeiro aqui para as odds de resultado. E a gente já viu o retrospecto recente das duas equipes. Tanto o PSG quanto o Aston Villa vem com pelo menos 5 vitórias seguidas. Então são duas equipes em uma fase espetacular. O PSG com mais visibilidade. Só que a fase do Aston Villa também é muito boa, se reforçou muito bem, né? Trazendo ali o Asensio, o Rashford, os dois já agregando bastante pro time. O Malen, né? Que saiu do próprio Borussia, foi pro Aston Villa. E são duas equipes que vivem um bom momento. O PSG com futebol até mais vistoso, né? Mas é um Aston Villa que o técnico é o Unai Emery.
Ex-PSG, ele era o técnico do PSG naquele 6-1 pro Barcelona, né? Deve ser um confronto bem especial pro Unai Emery, né, por sinal. Então, olha de resultado, pro PSG vencer 1,45, um empate 4,50, o Aston Villa 6,50. Eu acho que se o PSG pagasse 1,50, 1,55 faria mais sentido, pelo momento do Aston Villa. Eu acho que o PSG vence, mas não acho que o Aston Villa vai ser coisa fácil também não, tá? Eu acho que vai dar dificuldade nesse jogo de ida, tá bom? Vamos olhar primeiro para a finalização, olhando primeiro pro PSG. No primeiro tempo, o Nuno Mendes é lateral, o Lucas Hernandes é lateral barra zagueiro, o Pátio zagueiro, o Beraldo zagueiro, o Kimpembe nem joga, pagou de 3,50. Linha de finalização do PSG tá ruim. Olhando pro Aston Villa, primeiro aqui é o Jacob Ramsey, é um meio de criação, eu acho que ele vai ser reserva. Mas se jogar é uma boa linha, o Maguinho para primeiro tempo não, o Naná é volante com tensão também não. O Tielemans se fosse pro jogo todo beleza, para primeiro tempo não. Matt Cash é lateral, a partir do Madsen a gente pode olhar para jogo todo. E o Madsen eu acho que vai ser reserva, tá? Aí o Bogarde, aí ó, reserva é justamente do Dinheiro, provavelmente. O Disassi é zagueiro, o Paul Torres zagueiro, Mings zagueiro, o Câmara. Cara, é um volante, pagando uma de 4,33. Só que ele não chega tanto à frente, né? Mas pela odd vale a pena. Pela odd, né? Que nem era a linha do Lewis Kelly ontem, né? Eu não usei a linha do Lewis Kelly, mas ele jogou uma barbaridade contra o Real ontem, jogou muito. Participou ativamente do terceiro gol, não foi? Não me lembro agora. Teve uma jogada que ele deu uma caneta no cara, teve um chute do Martinelli. Ah, não, não foi gol, foi o lance que o Alaba tirou em cima da linha. Foi. Enfim, mas é um câmera que é meio campista, mas é uma linha parecida com a do De Jong. Não pela odd, mas pelo estilo de jogo do jogador, né? O De Jong, o Ugarte, que eu citei. Caras que são meio campistas, mas numa função muito inicial. Cara, eu gostei da linha do Madsen. Eu acho que ele não vai jogar, mas se ele jogar, eu acho que existe a possibilidade do Aston Villa ir com três zagueiros. Não é algo comum do Aston Villa, mas pelo contexto do jogo, se o Madsen jogar, eu acho que ele vai jogar numa função de um ponta ou Aston Villa com três zagueiros. Se ele não jogar, só vai anular a linha dele. Eu acho difícil o Madsen jogar em uma linha de quatro defensores normais, porque é um lateral que é muito ofensivo. Então, assim, eu vou com a linha dele, já vou adiantar aqui, mas eu acho que ele vai ser reserva do Dinheiro. E eu não vou usar a linha do Dinheiro, porque é um cara que chega bem à frente, mas ele cruza muito. O Madsen, por exemplo, na data FIFA, fez gol na Espanha. É um cara que chega mais para finalizar do que o Dinheiro. Então eu vou usar a linha do Madsen e vou usar a linha no primeiro tempo do Jacob Ramsey, que eu acho também que não vai começar, mas é um cara desse meio para frente que finalize quando joga. Então eu vou usar essa linha no primeiro tempo do Ramsey e do Madsen no jogo todo. Linha de gol, nenhum dos dois vai estar bem, ó. 1,071 do PSG, primeiro tempo é só 1,50. Do Aston Villa paga 1,50 também não. Não entra no meu critério de odd 2. Cartão, cara, do Aston Villa no primeiro tempo, paga 1,72 também não vale a pena. Linha de falta, vamos olhar aqui. Primeiro pro PSG, que paga odd 2. Dembélé, mas é atacante, então não. É o único que paga pelo menos odd 2. Olhando pro Aston Villa, o Konsa, cara, o Konsa paga 2,50. Ele joga de lateral direito e zagueiro. Se ele jogar de lateral, ele vai ter esse confronto ali com o Barcola e com o Doué. Se ele jogar de zagueiro, tá, vai ter o Dembélé pra flutuar por lá também. Só que eu gosto de pegar a linha de meio campista, que nem eu falei. Então, vamos passar. Que pague de 2. O Paul Torres é zagueiro também. É porque o PSG não tem um centroavante, né? Então não vai ter esse. Dificilmente vai ter esse caso de lançamento pro centroavante, ele ganhar. E aí o zagueiro fazer a falta. Porque não vai ter bola longa pro Dembélé. Pra ele dominar, né? Se for bola longa, vai ser em velocidade. A não ser que o PSG esteja perdendo e coloque o Gonçalo Ramos. Aí essas linhas do Paul Torres e talvez do Gonçalo fariam mais sentido. Mas eu acho que eu não vou usar, não. Se tivesse uma linha tipo o Onaná, só que paga só 1,14. O Câmara ou o Tielemans. O Tielemans paga quanto? O Tielemans paga 1,30. Se fosse um desses eu usaria, mas não é o caso. E a de desarme agora vai pagar menos ainda. Se de falta não tá bom, imagina desarme. Ó, do PSG nada. Do Aston Villa, se tiver vai ser só o Watkins pagando mais de 2. O Watkins paga 3,50, mas é porque ele é centroavante, né? Então não vale a pena. Chute a gol no primeiro tempo
não vai pagar, com certeza. Se o Borussia não pagou, o Aston Villa também não, né? Ahn, é isso então. Então aqui do jogo a gente vai usar um fute do Madsen e um fute no primeiro tempo do Jacob Ramsey, tá bom? Então aqui, ó. Um fute no primeiro tempo do Jacob Ramsey e um fute no jogo do Madsen. Cadê aqui? Madsen aqui, 4,33. Tá bom? Então ficou assim, ó. Poxa, ainda não computou aqui, Madsen. Aí, agora foi. Então ficou assim, ó. Do Barcelona e Borussia é um chute do Baldé, um chute no primeiro tempo de Chukwuemeka e uma falta do Pedri. E em PSG e Aston Villa é um chute no primeiro tempo do Jacob Ramsey e um chute do Madsen. Todas essas linhas, cada uma paga pelo menos odd 2. E aí o bingo juntando deu mod 52. E eu vou fazer a variação disso. Então, essa odd 52 tá aqui, ó. 50 centavos. O mais difícil aqui, na minha visão, é o Chukwuemeka e o Ramsey, porque eles jogam nas equipes que são zebras e que vão ser visitantes. Mas são caras de escape para contra-ataque. Eu acho que o Ramsey vai ser reserva. Eu acho que deve ir ali o Rodgers do meio de campo e 2 pontas de velocidade, tipo o Malen ou o Maguin. O Maguin deve jogar porque ele ajuda muito na recomposição. Eu acho que o Ramsey vai ser reserva. E o Chukwuemeka talvez jogue. Talvez. Porque tem o Gittens de um lado. No outro tem que ver quem vai jogar. Enfim. Mas como é um bingo, né? Vale a pena. Então odd 52 aí. E aí agora a gente vai pegar a variação. Eu não gosto muito de pegar a variação de linha de primeiro tempo. Mas como a gente tá fazendo um bingo aqui, vamos usar mesmo. Então aqui, ó, 2 chutes do Madsen e 2 chutes no primeiro tempo do Ramsey já é uma odd 36. E aí olhando pro jogo do Barcelona, vai passar de odd 100 com toda certeza. Então aqui, ó, 2 chutes do Baldé, pagode 7, junto com 2 no primeiro tempo do Chukwuemeka. Já foi pra mod 36. E as 2 faltas do Pedri, essa odd vai beirar 200, quer ver? 2 faltas do Pedri, meu Deus, odd 426. É, difícil, tá? Difícil, mas vai que, né? Então, ó, juntando 2 chutes do Madsen e 2 chutes no primeiro tempo do Jacob Ramsey, é o mod 36. 2 chutes do Baldé e 2 chutes no primeiro tempo de Chukwuemeka e 2 faltas do Pedri. Juntou isso daí, deu mod acima de 15 mil. Dificilmente vai bater, né? Mas são linhas que são possíveis e que estão pagando bem. Então, ó, analisando individualmente. Se o Madsen jogar, ele provavelmente vai jogar numa linha mais avançada. Ele não vai jogar em uma linha de 4 defensores. Seria um risco desnecessário para o Aston Villa como visitante. O Jacob Ramsey eu também acho que não deve começar o jogo, mas se começar é um bom escape para finalização. O Baldé, o ponta do lado dele é o Rafinha, que vem muito para o meio. Então ele tem esse corredor inteiro para atacar. O Chukwuemeka, se começar, é um grande escape de contra-ataque, é um cara incisivo do drible, da finalização. E o Pedro é meio campista. Não faz tantas faltas pelo estilo de jogo dele, mas ele tá ali nesse combate no meio de campo. Dificilmente ele sai. E então 90 minutos para um meio campista fazer 2 faltas, pagar o de 11, que essa linha do Pedro, e pagar o de 11. Não tem como eu não ir. Pode não bater, inclusive provavelmente não vai bater, mas pela odd não tem como eu deixar de fora. Tá bom? Então tá aí. Essa nossa odd. Aí, ó, caiu pra 14 mil já. O que que diminuiu? Aí, ó, caiu pra odd 401. Foi só eu falar um pouquinho mais que diminuíram as odds. Mas enfim, continua uma odd boa, né? Vocês viram ao vivo, hein, a odd diminuindo. Enfim, tá aí então. Nosso bingo aí, odd 14 mil. Não tem nada impossível, mas é bem difícil, né? Isso é um fato. Vamos olhar agora as resolvidas de ontem. Deixa eu mudar aqui a tela para enxergar tudo. As resolvidas. Lembrando que eu queria destacar. Nas variações, eu não tô pegando individualmente. Tá bom? Nas variações eu tô pegando só a odd de tudo junto. Beleza? Só nas linhas simples, que aí sim de odd 2 eu uso. Aquela do Webster que eu falei ontem, deu head. Aqui não computou até agora, cara. Mas deu head. Ele deu só um chute, né? Enfim, e eu não, de novo, eu não vou mais usar em linha de variação. Isso porque eu ficaria no lucro, tá bom? Mas eu acho que no longo prazo não vai ser bom. Porque, por exemplo, de gol específico, o Arezo, eu peguei só no bingo, né? Era mod 21. Eu ia ter pegado 2 odds 21 se eu usasse ele nesse bingo, porque o Borra anulou.
e na linha simples dele, né? Mas eu acho que no longo prazo isso não vai ser bom. Independente de acertar ou não, acho que no longo prazo não vai ser bom, não. Nas linhas de ontem, então, ó, da odd média 2, Estudiantes e Universidade de Chile, gol asiático bateu, Del Valle Universitário não, e Cruz Azul e América deu reembolso. Lembrando, eu sempre pego individualmente todas elas, né? Marcador de gol, o Borja anulou, o Avalos não fez contra o Boston River e o Arezzo fez. Cara, o Arezzo só no primeiro tempo deve ter dado uns 5 chutes. Sem brincadeira. Analisou pra caramba. Aí a variação, né? Variação não, o bingo de gol específico, que eu nem uso individual também. Do Arezzo fez e o Borja anulou, né? Então mod 21. Enfim. Ele tinha feito gol de cabeça já contra o Galo, cara. Então era grande referência ofensiva do Grêmio, sem o Bright White. Era uma boa linha. Como eu torço pro Grêmio, eu consigo analisar melhor esses contextos, né? Aí na NBA, a assistência ao Congo veio, o Karl Anthony Towns não e o turnover Moses Moody veio. Tá? Lembrando, tô individualmente em todas essas que beiram odd 2, né? E de pontos aqui, ó, o Prince não fez 10, o Ryan Dunn fez. E a variação não veio. E é isso, né? E aí, de ontem na Champions, eu falei que o Zalewski provavelmente ia começar no banco. Foi o que aconteceu. Não sei nem se ele entrou, mas não começou. E o Valverde jogou de lateral direito. Isso que mesmo de lateral direito, ele ficou nesse X1 o jogo todo praticamente com o Martinelli. Depois, quando o Martinelli veio para a direita, entrou o Trossard. Então, dois caras habilidosos, o Martinelli ainda muito rápido também. E ele não fez falta, né? O Real Madrid foi atropelado. Logicamente, a variação também não. E aí, as de hoje, os dois que a gente montou agora, né? E aí, deixa eu ir lá do início. A gente começa aqui, ó. Então, as minhas linhas simples. Eu peguei um gol do Cerro Porteño, tá bom? Palmeiras vem tomando gol quase todo jogo. E é um Cerro Porteño que meteu 4 no Bolívar no primeiro jogo. Eu sei que o Palmeiras deve vencer, mas tá pagando odd de 2 para um golzinho. Eu acho plausível. E mais de um gol asiático no primeiro tempo no jogo do Lanús e Melgar. O Lanús deve, na minha visão, fazer um golzinho no primeiro tempo. E o Melgar também não é fraquinho, não. Uma equipe forte do futebol peruano. E Pumas e Vancouver Whitecaps, o jogo de ficou 1-1. E o Pumas joga em casa. Acho que já no primeiro tempo constrói placar. Bom? E a variação foi só o Palmeiras, né? Porque o resto era linha de primeiro tempo. E aí eu não uso. Ainda mais em gol asiático, assim, não tem como. E aí, dois gols do Cerro no jogo é o maior de 7. Bom, meus marcadores de gols, eu selecionei 5 caras, né? O Juninho contra o Central Córdoba, se ele jogar é uma boa linha. O Gabigol contra o Mushukruna, Walter Bol contra o Melgar, Rafinha contra o Borussia, Dembélé contra o Aston Villa. Deu mod 52. Eu ia colocar o Estevão também. Só que aí eu tirei o Estevão, porque o Palmeiras tem ali o Vitor Roque, tem o Rafael Veiga, tem caras para distribuir esse protagonismo. Já aqui, ó, o Juninho essa é a referência ofensiva, camisa 9. O Gabi é o camisa 9. O Walter Bol é o camisa 9. O Rafinha tá metendo gol a rodo. E o Dembélé também, tá? Então eu gostei dessas linhas. E aí meu bingo de gol específico, que ontem veio do Arezzo e anulou o Borra, né? Gol de cabeça do Juninho e gol de cabeça do Walter Bol. Deu mod 100 mais ou menos. Aí na NBA, eu peguei essa daqui, ó. Uma bola de 3 do Caleb Martin, uma do Kewell Ware, e aí uma assistência primeiro quarto Chris Dunn e uma bola de 3 do Amen Thompson. Peguei cada uma dessas linhas individualmente também, beleza? E aí a variação, essa daqui, ó. Duas de 3 do Caleb Martin, duas do Kewell Ware e duas do Amen Thompson. Deu uma odd beirando 500, cara. Sim, beirando 500. Pra 3 caras matarem duas bolas triplas. O Caleb Martin tá voltando de lesão por agora. O Kewell Ware é um cara que é muito dessa imposição física de pegar rebote, mas também arremessa de 3. O Amen Thompson não arremessa tanto, mas recentemente teve um jogo que ele matou duas, por exemplo. E é um cara que tem muitos arremessos nos jogos. Então eu acho uma boa linha, ainda mais pela odd, né? É muito pela odd, não tem como, tá bom? Aí a de pontos eu só usei o Max Christie, que eu gostei, né? De linha de 5, 10 ou 15 pontos, que paguei odd 2, que eu gostei. Era só ele, tá? Enfrentando seu ex-clube, né? O Los Angeles Lakers, ainda é um Dallas muito desfalcado. Vários já voltaram de lesão, né? O Gafford, o Derek Lively, o Anthony Davis. Mas o Max Christie é bom jogador, eu gosto dele, tá bom? E aí a variação mod 6,50. E aí depois as que a gente montou agora, né? Cara, não é por nada não. Mas eu gostei por ser uma olhinha de odd 15 mil.
não é impossível, tá bom? Mas, de novo, eu acho que o Madsen não vai começar. Eu acho que o Jacob Ramsey não vai começar. O Balde e o Pedro devem começar. E o Chukwuemeka eu não tenho certeza. Então, assim, dessas linhas daqui, o Madsen, o Jacob Ramsey e o Chukwuemeka, existe a possibilidade deles serem reservas. Agora, o Balde e o Pedro são fundamentais nesse time do Barcelona. O Balde por não ter ninguém à altura na esquerda. E o Pedro é um dos principais jogadores desse time. Bom, então, principalmente o Madsen, o Ramsey e o Chukwuemeka podem anular essas linhas. Mas, de novo, se anular não é head. Se anular só diminui a odd final. Então, por isso eu gostei. E a gente viu, né, cara? Era uma linha boa, já desvalorizou a odd antes mesmo de eu fazer a aposta. Porque é algo que, assim, são odds que estão muito esticadas. Pode não bater. Mas pelo estilo de jogo dos jogadores, são caras, são todas as linhas aqui plausíveis, tá bom? E nem eu falei, eu dei aqui os contextos. O que eu acharia mais difícil aqui seria o Jacob Ramsey e o Chukwuemeka, por ser primeiro tempo, tá bom? Enfim, no geral é isso daí. Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, deu pra trazer as linhas pra hoje, né? Analisando esses dois jogaços da Champions, passando todas essas outras linhas também. Confesso que eu fiquei bem feliz da linha do Arezzo ter batido de gol de cabeça, ainda mais porque foi gol pro meu Grêmio, né? Enfim, se o Borja tivesse jogado e feito essa odd lá para as alturas, né? Mas infelizmente não jogou, pelo menos veio a linha do Arezzo, né? Vamos ver como é que vai ser hoje. Eu gostei muito dessa da NBA, cara. Dessa variação que são três jogadores com duas bolas triplas. Dá quase uma odd de 500. Então, assim, gostei dela e do nosso bingo que a gente montou aqui também. Eu acho que é plausível, ainda mais com esses jogadores que eu acho que deve anular as linhas. A odd diminui, mas continuam as que sobrarem sendo odds valorizadas. Bom, vamos ver como é que vai ser o desempenho hoje. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!